Irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo em Filipenses. Quero agradecer à igreja, ao pastor, pela honra de permitir que eu voltasse a ministrar na escola dominical, depois de 5 meses afastado. Não é fácil passar todo esse tempo. Eu passei 6 anos sem ensinar. E 5 meses já pesa um bocado, imagina 6 anos, né? Porque é o meu ministério. Então, quem tem seu ministério específico sabe como é difícil ficar longe dele. A gente tem e deve ter, como a gente vai ver com Paulo hoje, vontade de exercer o ministério. Sentir saudades dele. E nós vamos ver isso em Paulo hoje, Paulo o apóstolo. Que o exercício ministerial deve ser o próprio motor do crente. Por quê? Porque foi o que Deus nos deu para fazer. Claro que existem as tarefas cotidianas, as obras cotidianas, como eu mesmo já falei aqui. Eu não sou dado ao evangelismo, e sim ao ensino. Mas eu não posso me furtar de evangelizar. Meu ministério é ensinar. Mas se eu precisar arrumar alguma coisa na igreja, precisar de ajuda, se eu precisar visitar, ou qualquer outro serviço ministerial, menos cantar, né? Porque senão eu vou estragar a igreja. Eu devo fazer, está ao meu alcance. Mas eu canto em casa, embora não seja o meu ministério. Por que eu estou falando isso? Tem alguma coisa a ver com a aula? Tem a ver com a aula e com a nossa vida mesmo. Nós vamos ler de onde foi interrompida a leitura na semana passada, foi no versículo 11, né? Que parou a semana passada. Hoje a proposta da lição é estudar até o versículo 26, se não me engano. Todavia nós vamos ler até o final do capítulo, até o versículo 30, apenas para dar uma ideia um pouco mais inteira do assunto que Paulo está abordando. Nós não vamos entrar no assunto do versículo 27 a 30, mas pelo menos completar a ideia do que ele quer passar. Vamos ler então, Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 30. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de modo que se tem tornado manifesto a toda a guarda pretoriana e a todos os demais que é por Cristo que estou em prisões. Também a maior parte dos irmãos no Senhor, animados pelas minhas prisões, são muito mais corajosos para falar sem temor a palavra de Deus. Verdade é que alguns pregam a Cristo até por inveja e contenda, mas outros o fazem de boa mente. Estes por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas aqueles por contenda anunciam a Cristo, não sinceramente, julgando suscitar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que de toda maneira, ou por pretexto, ou de verdade, Cristo seja anunciado, nisto me regozijo, sim, e me regozijarei, porque sei que isto me resultará em salvação, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne resultar para mim em fruto de meu trabalho, não sei então o que hei de escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Todavia, por causa de vós, julgo mais necessário permanecer na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para vosso progresso e gozo na fé, para que o motivo de vos gloriardes cresça por mim em Cristo Jesus
pela minha presença de novo convosco. Somente portai-vos de um modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntamente com uma só alma pela fé do Evangelho, e que em nada estáis atemorizados pelos adversários, o que para eles é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isso da parte de Deus, pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis, que está em mim. Até aqui. Esses últimos versículos, então, vão compor a lição da próxima semana, juntamente com uma parte do capítulo 2. E já vou antecipar para vocês que na próxima aula, se assim Deus o permitir, será abordada a questão também, né? Mas será abordada também a questão de por que Jesus Cristo é considerado tantas vezes como menor do que o Pai. Eu acredito que essa dúvida ainda permaneça no entendimento de muitos cristãos. Jesus Cristo não é Deus? Não costumamos dizer que Jesus Cristo é Deus com o Pai e com o Espírito Santo? Se Ele é Deus, por que tantas passagens das Escrituras colocam em subordinação ao Pai? Porque Jesus Cristo é tantas vezes retratado como menor do que o Pai. Não é assunto para hoje, não. É só para vocês ficarem com curiosidade, estudarem um pouco mais. E a semana que vem a gente poder tratar desse assunto. Hoje o assunto é outro. Mas não é um assunto empolgante isso? Até porque muitos inimigos da fé, inimigos da verdade, usam isso como pretexto para nos atacar. E nós temos uma denominação religiosa que se supõe evangélica, que prega abertamente que Jesus Cristo é um Deus de segunda categoria. Que Deus é um só, Jeová, vocês já estão até descobrindo quem é, né? Que Deus é um só, Jeová, Jeová Deus, e que o Espírito Santo não existe, é só uma força, uma imanência de Deus, e Jesus Cristo é um Deus de segunda categoria, baseado em mau entendimento, em má interpretação, péssima exegese de trechos como esse. E nós vamos procurar tratar disso da semana que vem, se Deus assim nos permitir. Vamos voltar então para o nosso assunto. Na semana passada e na anterior, foi tratado do capítulo 1 até o versículo 11, e houve bastante insistência, 2 semanas, por parte do pastor, a respeito do fato de nós sermos servos. Vocês lembram isso? O pastor insistiu bastante nisso, né? Nós somos servos do Senhor e que não nos cabe o direito, isso vamos dizer assim por vergonha na cara, moral, não é um direito legal. Você pode escolher, como o pastor falou, você tem o direito de dizer, mas isso, eu tenho o direito de não fazer, eu sou livre, mas moralmente falando, e até por vergonha na cara, vamos dizer assim, perdoe a expressão, nós temos uma obrigação muito séria com Deus, porque nós somos servos. O servo, não é o servo quem escolhe a tarefa e quando fazer a tarefa, é o Senhor. E o pastor abordou bastante isso, é pertinente a aula de hoje, é importante para a gente entender o contexto da prisão e do trabalho de Paulo, que ser servo é servir o Senhor do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer, onde Ele quer, não do jeito que nós queremos. E também na semana passada o Renelson abordou a questão de Paulo orar com insistência pela unidade dos crentes, uma proposta de alegria para a igreja de Filipos. A igreja deve estar sempre se alegrando no Senhor, mesmo nas dificuldades, a igreja se alegrar no Senhor, e isso também vai ser ressaltado hoje. E Paulo mostra que ele se alegra, preso, maltratado, desprezado, perseguido até por falsos irmãos, e ele encontra motivos para se alegrar. Que lição impressionante para nós, né? E Paulo, no começo da aula de hoje, como se Paulo estivesse chegando agora para continuar no versículo 12, né? Eu também quero, irmãos, que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. O que foi que aconteceu a Paulo? Cadeia, perseguição, chicotes, naufrágios, muitas injustiças, e você vai falar, vai pensar assim, mas de que maneira isso contribuiu para o Evangelho?
Como é que pode o sofrimento de um cristão contribuir para o progresso do Evangelho? Vamos começar da origem do Evangelho. Nós não teríamos nada disso se Jesus Cristo não tivesse padecido na cruz, certo? Nada disso seria possível para nós se Jesus não tivesse morrido com grande sofrimento, mas com grande sofrimento, que isso já foi falado aqui, na cruz, lá no Calvário, com muito desprezo, abandono, afrontas, e chegou o ponto, ao ápice dele dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Na hora em que ele estava recebendo o julgamento pelos pecados da humanidade. O sofrimento é a marca do cristianismo, é uma delas, né? Uma outra marca muito importante do cristianismo é a comunhão. Já tenho reiterado aqui, muitas vezes, de que se não houver comunhão entre os irmãos, nós não passamos de um clube religioso, coisa essa que o pastor abordou também há 2 semanas. Nós somos um amontoado de pessoas num clube religioso. E isso também está retratado em Mateus capítulo 23, quando Jesus ataca os fariseus e fala, e demonstra que os fariseus eram uma organização religiosa que tinham deixado Deus de lado para poder fazer uma religião, para ter uma religião. Então, se nós não tivermos união entre nós não formos de fato uma família, nós somos um clube, e isso não interessa a Deus. Não interessa a Deus. Deus não interessa em que nós estejamos juntos apenas por uma religião. Ele quer que nós estejamos juntos porque nós somos uma família que tem o mesmo e único Pai e que foi comprada individualmente, cada um de nós, pelo sangue do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Isso é importante para a lição de hoje? É claro, nós já vamos ver, é muito importante. Então, essa é uma das características fundamentais da igreja, a nossa unidade. E a outra é sofrimento. Foi o próprio Senhor quem declarou: no mundo tereis aflições. E também, todo aquele que quiser servir o Senhor piamente, padecerá perseguição. Isto é, se nós ainda estamos tranquilos e não estamos sofrendo perseguição, às vezes até sim a gente deixa de lado. Mas se nós não estamos padecendo por amor do Evangelho, é porque talvez o Evangelho não esteja sendo vivido na integridade, por completo por nós. Porque viver o Evangelho não é somente ser um membro da igreja, claro que isso é importante. Não é somente ser um membro da família, claro que isso é importante, mas não é só isso. Viver o Evangelho é estar disposto a carregar cada dia a sua cruz e seguir o Senhor. E carregar a cruz é que é o problema sério. O inimigo afronta você de vez em quando você sente no couro, nas emoções, sente na pele que o inimigo está tentando obstruir alguma coisa na sua vida. Se isso estiver acontecendo, pode ser um bom indicador, de que você está vivendo de fato o Evangelho, está colocando em prática. E isso é patente na vida de pessoas, de cristãos como Paulo. E ao contrário de muitos de nós, né? Ele se alegrava com isso. Ele reconhecia que isto era uma operação de Deus, e que Deus estava permitindo que ele passasse por isso, para que o Evangelho fosse ainda mais anunciado. Você tem ideia do que seria hoje, da nossa Bíblia e do nosso conhecimento bíblico e da história da igreja, se não fossem as prisões e o sofrimento de Paulo? Retire o sofrimento de Paulo do livro de Atos dos Apóstolos, retire todo o sofrimento dele, nós não teríamos nem metade das cartas que ele escreveu, que são fundamentais para o nosso entendimento. Olha a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o grande capítulo da ressurreição da igreja, um estudo, um tratado espetacular. Olha a carta aos Romanos, que fala da justiça que vem pela fé, salvação é pela fé. Olha, se não fosse o sofrimento de Paulo, nós não teríamos essas coisas. A contenda que Paulo teve contra Pedro e contra os Gálatas, registrado na carta aos Gálatas, que é um ensino poderoso para a igreja de hoje, para o avivamento da igreja. As dificuldades que Paulo teve com a igreja de Tessalônica, a respeito do arrebatamento da igreja, da volta do Senhor, do império do anticristo.
Se não fossem os sofrimentos, as lutas de Paulo, a gente não teria isso, esse esclarecimento. Imagine quando você e eu encontrarmos o apóstolo Paulo lá no céu e falar: Paulo, você não faz ideia do resultado do seu sofrimento, o que nós aprendemos com isso, como isso nos fortaleceu, como nós estamos em pé por causa de você ter sofrido, permitido Deus colocar você nessa situação, e hoje nós temos essa revelação, essa instrução. Isso nós estamos falando de Paulo, né? Agora, coloque-se no lugar dele. Você está disposto a se alegrar de passar por tribulação e sofrimento e perseguições, de ter inimigo, Satanás no seu calcanhar, para que Deus deixe uma marca na história através da sua vida? Você está disposto? Se você estiver disposto a isso, Deus vai usar. Você vai sofrer. Mas olha a alegria de o Espírito Santo dizer para o seu coração: aguenta firme, meu filho, porque você vai ver na eternidade o fruto desse trabalho, desse sofrimento. E na eternidade nós vamos dizer: ah, Senhor, valeu a pena. E a alegria vai ser eterna por causa disso. E Paulo continua a dizer no versículo 13, em complemento ao 12, ele disse que tudo que aconteceu para ele cooperou para o progresso do Evangelho. Ele diz no versículo 13: é manifesto a todos, e à guarda pretoriana, a todos os demais, que é por causa de Cristo que eu estou em prisões. A gente costuma entender a guarda pretoriana como sendo aquele corpo do exército romano, especializado, né? Como se fosse aqui agora os PQD da Força Aérea, né? Um grupo de operações especiais do exército, talvez. O BOP da polícia, né? Lá no Rio de Janeiro é no Rio de Janeiro que é o BOP, né? Aqui no estado de São Paulo é a Rota. Aqui é a Rota, né? Pau para toda obra, entra em qualquer lugar, faz tudo. Então, a gente costuma entender a guarda pretoriana como sendo isso. Originalmente era. Só que o termo foi se popularizando tanto que, quando Paulo fala aqui de guarda pretoriana, não é necessariamente essa guarda especializada em Roma, em torno do palácio do imperador. Por quê? Porque a coisa foi se ampliando tanto que a guarda pretoriana poderia ser algo que estava a serviço do imperador até remoto, até lá na própria Judéia, em Cesareia, talvez até aquela guarda que estava a cargo de Cornélio, centurião, que fala Atos dos Apóstolos, capítulo 10, né? Talvez até pudesse ser chamada de guarda pretoriana, ou onde ele se instalava, de palácio de César, casa de César. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque muitos tendem a acreditar que esse versículo define que Paulo estava preso em Roma. Não necessariamente, tá? Existem controvérsias históricas com relação a isso, e se Paulo estava preso em Roma, então algumas coisas, algum entendimento a respeito da posição cronológica da carta aos Filipenses teria que mudar. E aí mudaria muito do que nós já aprendemos até agora também. Não dá para definir. A verdade é que ninguém sabe com certeza se Paulo, quando escreveu aos Filipenses, estava preso em Roma, em Cesareia, ou estava preso em Éfeso ou em outro lugar. Ninguém sabe com certeza. A nossa lição aqui é dogmática, né? Diz que era em Roma, o guarda pretoriano estava ali e que provavelmente Paulo estava algemado junto com outros soldados. Tudo isso são conjecturas, tá? A gente forma uma ideia, assim, uma imagem mental, mas não é garantido que seja dessa maneira, não. Pode ser qualquer lugar desses que nós falamos. O caso é que o que é importante aqui é a palavra manifesto. Paulo está dizendo que tem se tornado manifesto a toda a guarda pretoriana e a todos os demais que é por Cristo que estou em prisões. Ele já começa mostrando a vantagem, uma das vantagens dele estar preso. Paulo era uma personalidade da época. Para a igreja, era uma grande personalidade do ponto de vista positivo. Paulo era um referencial para a igreja em todo o mundo gentil. Ele era praticamente, vamos dizer assim, uma pessoa necessária para o mundo gentil. Quase como o Roberto Carlos fazer o show da virada do ano na Globo todo ano, né? Desculpe a ironia. É uma brincadeira. Mas Paulo era importante para a igreja. Questões eram resolvidas no mundo gentílico, na igreja gentílica, com a opinião, o parecer de Paulo. Mas por que isso? Só porque Deus o chamou? Porque Deus chamou você também. Por que Paulo era um resolvedor de problemas da igreja? Você faz ideia, você tem uma noção do porquê ele era uma personalidade?
Paulo era algum ser humano melhor do que nós? Ele já nasceu assim, capacitado para isso? Acho que é porque ele era um perseguidor. Ele tinha sido um perseguidor. É um ponto de vista, está vendo? Pelo fato, ele vai falar mais adiante que pelo fato dele ter sido um perseguidor da igreja, isso possibilitou uma conversão radical, né? Ele estava indo como perseguidor, caiu na estrada tendo uma visão do Senhor, pronto, dali para dentro ele já era outra pessoa, foi uma conversão radical. Então, isso era algo que pesava no coração dele, né? Eu persegui a igreja, eu fui responsável por mortes, agora eu quero coisa diferente, eu quero ser responsável por vidas. Então, é um ponto de vista bastante interessante, e isso certamente afetou. Mas há outros componentes. Havia outros perseguidores da igreja que se converteram também, e não tiveram o mesmo prestígio que Paulo. Talvez porque ele tivesse esse grande preparo, né? Porque ele era um homem totalmente muito preparado, né? Conhecesse muitas pessoas, talvez isso impactasse, né? A missão dele. Olha, outro ponto de vista muito importante. Ele tinha preparo, era um cara que estudou com um dos mestres mais renomados da história daquela época, Gamaliel. Então, ele era versado em muitas coisas. Era um homem que aprendeu a raciocinar, a pensar e a se expressar, e a se relacionar. Fora o que é isso que a irmã também falou, que o relacionamento em geral, entrada em determinados lugares e autoridades que facilitavam. E o que mais? Acho que ele tinha um feeling, né, para entender qual que era a oportunidade que ele tinha para dar ênfase ao Evangelho e ao que Cristo fez. Tá, ele tinha uma percepção da oportunidade, né? Ele mesmo fala, irmã, um bom ponto de vista, ele mesmo fala que não queria perder as oportunidades, e aqui nós vamos até ver isso, né? Ele fala, puxa, eu não sei o que fazer, eu não sei se eu prefiro morrer e ir para o céu ficar com Jesus, que seria tão bom, ou ficar aqui para continuar, né? A ensinar, a trabalhar com vocês. Então, ele não queria perder oportunidades, né? E ele via as oportunidades. Vamos juntar tudo isso com talvez até outras opiniões e entender por que Paulo era tão importante para a igreja, uma personalidade assim tão necessária à igreja. Está faltando alguma coisa aqui. Alguém vai dizer, chamada de Deus e poder que o Espírito Santo deu para ele. Sim, mas tem outra coisa que faz parte. É isso aí. Porque tudo isso que nós falamos aqui está à disposição, talvez não tudo isso para uma pessoa, mas para outro, está distribuído. Mas existe essa coisa que a irmã falou, a Sheila falou, disposição, se entregar pela causa. Paulo se entregou pela causa. Ele fazia isso, né, antes, quando ele era perseguido, né, ele fazia isso. Ele já era entregue a uma causa, né? Porque, olha, veja só, quantas pessoas hoje a igreja tem com alto QI? Quantas pessoas tem com alta capacidade retórica? Com estudos? Como eu falei para vocês, 3 anos fazendo faculdade, e lendo e ouvindo, eu falei, meu Deus do céu, eu estou abaixo do chinelo de muitos pensadores evangélicos. Mas como tem gente inteligente, esperta, que mergulha na palavra e entende, compreende e explica. Mas onde está essa entrega para fazer a obra? Certamente, o poder do Espírito Santo está disponível a todos nós aqui, ou não? Capacitação de Deus para fazer a obra, todos nós temos. Aí você vai dizer, mas eu não tenho o feeling que a irmã disse, eu não tenho um passado de uma conversão radical, como teve Paulo, que foi um perseguidor da igreja, entre outros detalhes. Mas você tem o Espírito Santo? Tem. Você tem todo o poder de Deus à sua disposição para fazer a obra de Deus? Tem. O que está faltando? O que falta? Alguém quer falar mais alto? O que falta? Entrega. Paulo se tornou uma pessoa necessária, fundamental para a igreja, porque ele se entregou de todo o coração, se entregou de corpo e alma para servir os irmãos, para servir a igreja. Existem pessoas que dizem, eu sou servo de Jesus Cristo, não sou servo de homens. Tem gente que fala assim,
Eu, em 33 anos de crente, ouvi muito disso. Eu não sirvo homens, eu sirvo Deus. E desde quando Deus deixou você no mundo para não servir o ser humano? Se um crente não serve o ser humano e diz que serve Deus, então ele está fazendo parte de um clube religioso. Não tem nada a ver com o apóstolo Paulo. Certamente, falando aqui agora, perguntando se você gostaria de se tornar uma pessoa essencial, indispensável para a igreja, como era Paulo, eu acredito que muitas pessoas iam dizer, eu gostaria. Mas você está caminhando nesse sentido? Não acredite que vem um anjo que vai fazer assim, bum, em você e vai jogar você na obra e você vai se atirar e vai ser o todo dedicado à igreja. Isso não vai acontecer. Ou isso parte de você, ou você vai morrer com esse sentimento e nunca vai fazer. Eu já ouvi o pastor falar aqui que o avivamento começa aqui. O avivamento começa aqui. Eu tenho que dar o passo. Quer ser indispensável para a igreja? É o que Deus espera de mim e de você. É o que Ele espera. Mas dê um passo, faça alguma coisa. Comece, ande. Você só vai se tornar indispensável, necessário para a igreja do Senhor, fazendo. Não é esperando, é fazendo. E Paulo se tornou indispensável para a igreja do ponto de vista positivo. E do ponto de vista negativo para quem estava se perdendo. Por quê? Porque ele era um estorvo para quem combatia o cristianismo. Ele diz aqui, se tornou manifesto a toda a guarda pretoriana, a todos os demais, que é por Cristo que eu estou em prisões. Então, todo mundo já estava sabendo que Paulo estava preso por causa do trabalho dele no Evangelho, a dedicação dele ao Senhor Jesus Cristo. Para a igreja isso era altamente positivo. Para a igreja se tornou em reconhecimento de quão indispensável, entre aspas, era aquele homem para os cristãos. E para o mundo não cristão, se tornou evidente de como ele era um estorvo para o mundo que não amava o Senhor Jesus. Então, olha, como ele era um estorvo, ele era um problema para o mundo não cristão, e isso afetava diretamente a Satanás e ao inferno, né? É por isso que ele era perseguido. Porque era assim. Por que não ignoravam Paulo? Por que os que não queriam saber de Jesus Cristo simplesmente não deixa esse lá com os crentes, ele que ensina a igreja dele, ele que se vire com a igreja dele. Não, vamos cuidar da nossa vida. Não, mas ele era perseguido. Por quê? Porque ele era importantíssimo para o inferno, só que do ponto de vista negativo. O que eu quero dizer com isso é que, se nós nos tornarmos relevantes para a igreja, se nós vestirmos a camisa e nós passarmos a nos considerar necessários para o trabalho, que é assim que Deus quer que a gente seja, necessário. Nós somos membros do corpo, orelha, pé, nariz, dedo. Somos necessários. Se nós vestirmos a camisa e nos tornarmos necessários para a igreja do Senhor Jesus e prosseguirmos nessa caminhada, nós seremos reconhecidos positivamente pela igreja e negativamente pelo inferno, porque nós seremos um estorvo para os intentos de Satanás. E aí seremos perseguidos. E sendo perseguido, mas perseguido mesmo, Paulo, sabendo que o inferno se levantou contra ele, o que ele fazia? Ele falava, graças a Deus. Isso é uma demonstração de que eu estou no caminho certo, de que Deus está fazendo uma obra. Não é fácil, né? Imagina você ser preso, acorrentado, chicote no lombo, varada nas costas. Aqui a nossa lição diz que o rei Agripa falou que não via culpa nenhuma em Paulo. O governador Festo disse, não vejo culpa nenhuma nesse homem. E uma outra autoridade falou, não é digno de morte nem de prisão. Mas ele estava sendo perseguido assim mesmo. E Paulo, graças a Deus, isso mostra que o Espírito Santo ainda está me usando. Não é fácil isso, né? Uma das piores coisas que podem sobrevir a um cristão é a perda da liberdade. É sofrer angustiosamente, ser perseguido, ser privado até de expressar as emoções e dar graças a Deus. Paulo fazia isso, ele se alegrava. Não é só dar graças a Deus, a gente faz chorando, né? Está sofrendo, fala graças a Deus, que é a vontade do Senhor. Mas Paulo estava um degrau acima disso, ele se alegrava nisso. Porque ele sabia que com isso as pessoas estavam conhecendo cada vez mais
o Evangelho do Senhor Jesus. Irmãos, não tem outro jeito. Se não está funcionando nós sermos membros pacíficos da igreja, bons frequentadores da igreja e dos cultos, se isso não está funcionando, nós temos que colocar a estratégia de Deus em atividade. É ir para cima. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, disse o Senhor. As portas do inferno não vão brigar contra nós aqui dentro, não. Só se a gente arrumar picuinha um com o outro. As portas do inferno vão brigar contra a igreja se a gente avançar contra os domínios de Satanás. Eu sei que o que eu estou propondo não é uma coisa simples. E nós vamos nos alegrar com isso, nós vamos ficar felizes, vamos dar risada de ser perseguido, de ir para a cadeia. Não, isso não é uma coisa simples. Mas, gente, se não está funcionando a nossa fórmula atual, o negócio é aceitar a realidade e ir para frente. E ele diz no versículo 14 que a maior parte dos irmãos no Senhor, esse no Senhor aqui no grego, no antigo, não dá para localizar bem. Não sabemos se ele está dizendo se são irmãos no Senhor, ou se eles estão animados no Senhor pelas minhas prisões, ou são mais corajosos no Senhor, porque o grego é um idioma bem diferente do nosso. A gramática do grego é diferente da nossa, então não dá para situar bem esse no Senhor. Mas o importante é que Paulo diz que os irmãos estão animados pelas minhas prisões e estão sendo muito mais corajosos para falar sem temor a palavra de Deus. O grego original não fala de Deus, só fala a palavra, mas fica subentendido que é a palavra de Deus. E hoje, irmãos, nós sabemos que está havendo grande e intensa perseguição aos cristãos no mundo muçulmano, na China. O governo chinês está perseguindo até práticas religiosas antigas e internas da própria China, como a tal do Falun Gong, que dizem que não é uma religião, mas é uma filosofia, mas tem elementos de religião também. É muito perseguida. O cristianismo está sendo muito perseguido na China e em países muçulmanos. Muito perseguido, muita gente, tem gente morrendo, cristãos morrendo, missionários morrendo, pastores morrendo, familiares sendo torturados no mundo muçulmano. Mas não está me parecendo que o mundo cristão está reagindo como Paulo diz que os irmãos estavam reagindo. Paulo diz assim, olha, esse meu sofrimento aqui está animando os irmãos a serem mais ousados na fé e a pregar com mais intensidade o Evangelho. Isso naquela época. Mas hoje não parece isso. A gente ouve uma história, narrativa missionária aqui no culto missionário, a gente fala, oh Deus, misericórdia. Tem misericórdia da família daquele pastor que está lá no Iêmen, está sofrendo muito. Daqui a pouco vamos cantar um hino, já esquecemos, né? A gente canta um hino, se alegra, se esquece. Aí vem o sermão, aí vem o hino, vem os avisos finais, a gente já esqueceu. Não estou falando da segunda igreja batista, estou falando do mundo cristão. O mundo evangélico é esse. A gente tem viajado muito, né? Passado por muitas igrejas, desde que saímos do Ceará. Desde que eu fui de São Paulo para o Ceará, voltei para o estado de São Paulo, e nessas nossas mudanças, a gente tem visto muitas igrejas diferentes. É a mesma coisa, irmãos. Os crentes estão fechados entre quatro paredes, cantando hinos, ouvindo um bom sermão, sentindo misericórdia instantânea daqueles que estão sofrendo e depois voltam à vida normal. Aí eu me lembro da palavra do Senhor Jesus: o amor de muitos esfriará. Se fosse, eu tenho 3 irmãos de sangue e tenho 5 filhos de sangue. Se fosse um deles, se fosse a minha mulher, nessa situação, sofrendo lá à distância, eu não me envolveria mais? Eu me envolveria mais, né? Mas não são meus irmãos de sangue, não são a minha família natural de sangue. São simplesmente irmãos na fé. E irmãos na fé, a gente considera irmãos por amor cristão, pela unidade em Cristo. Mas se eu não estou sofrendo com o sofrimento deles, e se o sofrimento deles não está provocando nada em mim, é porque esse amor está falhando, está esfriando. E aí eu ouço Jesus novamente me dizer: o amor de muitos esfriará.
E ele diz também, porventura quando vier o Filho do Homem, quer dizer, quando ele voltar, haverá fé na terra? Jesus pergunta isso. Será que o amor esfriou, irmãos? Será que o exemplo que se depreende do sofrimento desses irmãos que estão entregando tudo, até a própria família, estão entregando o cônjuge, os filhos para sofrer, para poder pregar o Evangelho, será que isso está mobilizando a igreja, como mobilizou essa aqui de Filipos no tempo de Paulo? E com alegria. Com alegria. Não é chorando só não, mas com alegria. Será, meus irmãos, que o amor está se esfriando na terra? Não estou falando do amor natural entre os incrédulos, estou falando do amor cristão. Esfriou? Jesus mandou João escreve aí. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, Pai, eu sei das tuas obras, que não pode suportar os maus, que os colocaste à prova, bababá. Porém, olha só, uma igreja que trabalhava. Porém tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A obra, quantidade de obras de teologia que aquela igreja fazia, não era suficiente para agradar o Senhor Jesus. Ele disse, contra você eu tenho, você abandonou o primeiro amor. Pois não. Eu continuo falando, eu lembrei, eu tenho um filho de 18 anos, e essa molecada vive na internet, né? A gente que é pai e mãe fica pensando. Eu comentando com ele em relação a uma situação que eu vi, um testemunho de um casal, o pastor foi preso. Eu contei para ele a situação que o casal foi preso por conta do Evangelho. O pastor foi preso por conta do Evangelho. E quando ele foi preso, o pessoal que prendeu ele pediu para ele falar onde estavam os irmãos, né? Não sei em que país, não lembro do país. Aí ele falou, não vou negar, não vou dedurar, né, as pessoas. E aí trouxeram a esposa dele. E aí, trazendo a esposa dele, eles falaram que ia pegar a esposa dele na frente dele. Aí, quando ele ia fazer isso, a esposa dele, ele já ia falar onde estavam os irmãos, porque não queria ver aquilo, né? A esposa dele falou, não negue, não traia. Aí, o que eles fizeram? Fizeram o que ele ia fazer com a esposa e com ele também. E aí eu contando isso, que me doeu mesmo, eu contando isso para o meu filho, ele falou assim, mas fizeram isso com as outras pessoas e matrizes africanas, as coisas cristãs fizeram isso com eles, entendeu? A nossa juventude que está vendo e percebendo essas coisas no cristianismo, como se o cristianismo tivesse sofrendo aquilo que ele fez antes, entendeu? Aí eu fiquei assim, surpreendida com a reação deles. Essa é uma questão muito, muito séria, sabe? Que envolve a história da igreja. Por quê? Porque hoje as pessoas consideram o cristianismo tudo aquilo que fala do nome de Cristo. E o próprio Cristo disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então existem diversas vertentes religiosas que se dizem cristãs, que não são cristãs. Apenas uma pista para a irmã, e para a gente não entrar muito nesse assunto, não fugir do nosso, é o seguinte, Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Então, o único Senhor da igreja é Jesus Cristo. Se houver algum outro senhor ou senhora, já não é cristianismo mais. Foge de Jesus. E aquela outra religião de que eu falei para os irmãos, que diz que Jesus é um Deus de segunda categoria. Pronto, também já morreu, não é cristianismo mais. Então, no nosso entendimento, isso é verdade, mas no entendimento das pessoas do mundo, não é assim. O cristianismo é tudo. Inclusive aqueles que dizem que você deve vender sua casa, seu carro, deixar lá na igreja, que Deus vai dar 100 vezes tanto. Isso não é cristianismo, né? Esse vínculo da igreja com a prosperidade não é cristianismo, mas para as pessoas lá fora é cristianismo. Então a gente ouve essas bobagens por causa disso, infelizmente, né? Um assunto, quem sabe, né, para o futuro, né? E Paulo prossegue dizendo, obrigado pelo seu comentário, prossegue dizendo que alguns, na verdade, pregam Cristo de boa mente, de boa vontade, com sinceridade. Estão
vendo o padecimento de Paulo e diz, vale a pena, vale a pena. Paulo, nosso referencial, está sofrendo e não desistiu, ele ainda continua, ele está incentivando. Isso mostra que vale a pena. Vamos em frente, irmãos. Vamos em frente porque nós vamos vencer essa batalha do Evangelho. E ele diz, mas tem outros que não. Outros que pregam apenas por inveja e contenda, com más intenções. Como é que é possível crente pregar o Evangelho apenas por inveja e por contenda? Isso estava acontecendo na igreja. Esse problema de falta de amor, de decepcionar a igreja, não é novo. Isso é um problema do ser humano, isso é desde a saída do Jardim do Éden. Paulo estava se referindo a que ele não é claro e a história também não define com exatidão a quem ele se referia. Mas havia pessoas de dentro da igreja que tinham ciúme de Paulo e é o seguinte, Paulo tem proeminência. Paulo prega o evangelho e sofre, mas a igreja o ama e a igreja dá todo o crédito para ele e ele tem autoridade sobre toda a igreja. Esse é o caminho, vamos pregar o evangelho então. A gente substitui Paulo. Ele vai morrer, tá velho? Vai morrer mesmo. E alguém vai precisar ter a primazia na igreja. Vamos nós, vamos pregar o evangelho porque esse é o caminho. Porque se a gente não pregar o evangelho e não fizer essa obra, a igreja não vai nos ter em consideração. A igreja não vai dar atenção para nós. Então a gente tem que estudar, aprender, pregar, para a gente poder assumir essas posições. Vocês já viram alguém assim? Eu já vi. Eu não vi aqui, graças a Deus, mas eu já vi isso. Eu já vi. Já vi pessoas se preparar, pregar, estudar, se dedicar apenas para assumir cargo e ter primazia. Não tem um vínculo de afeto, de amor pela obra e pela igreja. Eu já vi muitos pastores que parecia que estavam com um chicote na mão, tendo domínio da igreja, conhecendo a palavra, pregando, incentivando a igreja, indo à frente, mas com um chicote na mão. Não fazem a obra por amor, nem por você, nem por Jesus Cristo, nem pelo perdido. Fazem a obra por amor de si mesmos, para terem destaque, serem reconhecidos pelos seus superiores e terem primazia na igreja. Talvez Paulo se refira a esse tipo de gente. E nós vamos ter esse tipo de gente até o final, porque no final dos tempos haveria muitos falsos mestres, não é o que diz a Bíblia? Falsos ensinadores, falsos profetas. Agora nós temos que tomar muito cuidado com isso. Temos que conhecer a palavra para não seguir o ensinamento dessas pessoas quando aparecerem. Graças a Deus nós não estamos passando por isso aqui na Segunda Igreja Batista. Mas nunca sabe, não se sabe, né? Você sabe se você vai ser transferido de repente, ou se Deus vai levar você para morar numa outra cidade e você vai passar por isso? Quem sabe, né? Ou um dos seus filhos? Ou nós mesmos? Então, não, aqui na Segunda Igreja Batista a gente tem um bom pastor, né? É sério na palavra, nós não temos esse problema. Mas aqui, e se Deus tirar o nosso pastor e colocar outra pessoa que tem outra ideia, outra concepção de autoridade religiosa? Oi? Já passou, né? Não é o que nós desejamos. Até oramos para isso não acontecer. Mas se acontecer, e se Deus quiser provar essa igreja? E se Deus tiver uma obra com esse casal, essa família, em outro local, outra cidade, usar as características, os dons, a capacidade que eles têm em outro trabalho, e trouxer uma pessoa aqui que é um anjinho, mas daqui a alguns meses é outra coisa. Estaremos preparados? Porque já naquele tempo, 2000 anos atrás, havia pessoas que pregavam por contenda. E pior, né? Acrescentar aflições a Paulo ainda. Eles fazendo isso pensam que vão aumentar a minha aflição, a perseguição contra mim, Paulo dizendo. Porque assim, quem sabe Paulo logo, né? Parte desse mundo, tchau Paulo, e a gente pega o lugar dele. Infelizmente existe isso ainda, irmãos. Versículo 18, Paulo dizendo, mas que importa? É como se dissesse, e daí? Como se pode falar? E daí? Importante é que o evangelho seja pregado, por pretexto ou por verdade. Cristo seja anunciado e eu me alegrar. O que Paulo quer dizer com isso? Enquanto Cristo estiver sendo pregado, excelente. Mas e esses falsos obreiros que estão na mão de Deus? A igreja tem que ter discernimento e tem que agir contra isso. Mas que eles estão nas mãos de Deus e o negócio não vai ser brincadeira,
Então Paulo não olha por esse ângulo, mas ele olha pelo ângulo da coisa positiva, do progresso do Evangelho. O importante é que há pessoas que vão ouvir a mensagem e vão se converter. Então, irmãos, a verdade é essa, é que existem pessoas em denominações por aí que amam o Senhor. Estão sendo mal ensinadas, talvez até não estejam bem adaptadas, mas amam o Senhor. E nós vemos lá em 2 Coríntios capítulo 6 e o início do capítulo 7, Deus falando assim, que consenso há entre o templo de Deus, os ídolos, papapá, pelo que não toqueis em nada imundo, eu vos recebereis, e sereis para mim pai, e sereis para mim filhos, eu serei para vós pai. E ele diz assim, pelo que saí do meio deles, eu vos receberei. Então existem pessoas por aí, em denominações que não têm sinceridade no Evangelho, existem pessoas que têm sinceridade e estão no lugar errado. E Deus está falando, saia daí, saia daí. Essa nossa ideia que nós temos que falou o nome de Jesus, está servindo a Deus, está tudo bem, está errada. Deus está falando, saia do meio deles, eu vos receberei. Nós temos uma concepção errada de que aquela determinada religião, eu não estou falando mal de igrejas evangélicas, não estou falando mal de nenhuma especificamente. Veja que eu estou falando de modo genérico para você procurar entender. Nós costumamos entender que, não, aquela denominação não segue a nossa linha e está tudo no inferno. Espera aí, há pessoas lá dentro que amam o Senhor e Deus só está esperando, só está fazendo assim, ó. Venha, saia daí, eu quero ser seu pai, venha. Às vezes falta uma palavra, um sorriso seu. Às vezes falta você ser essa mão de Jesus que faz assim, vem meu filho. Porque as mãos lá dentro estão fazendo, fique aqui, não saia daqui. Mas talvez falte a sua e a minha mão, venha para Jesus. Vamos conhecer um mundo novo. E quando Paulo diz, eu sei que isso, versículo 19, resultará em salvação, a palavra salvação aqui é muito ampla no grego. Aqui tem um sentido de livramento, provavelmente livramento das cadeias, da prisão. E ele diz, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito Santo. Paulo acreditava no seguinte, meus irmãos, que a sua libertação poderia acontecer. Ele estava preso ali, no meio de guardas do pretório romano. Ele acreditava que ele podia sair de lá e dar continuidade à obra do lado de fora, desde que a igreja estivesse em oração e o Espírito Santo respondesse. O Espírito Santo quer responder? O Espírito Santo quer responder às orações da igreja? Mas como quer? Como ele quer responder? Ele quer que a gente tenha interação com ele o tempo todo. Claro que ele quer, mas ele só vai responder uma oração se a oração for feita. Como é que ele vai responder uma oração que não é feita? Então Paulo está dizendo, eu estou convencido de que eu vou receber a libertação daqui, desde que vocês orem por mim, insistentemente. Aí o Espírito Santo vai ouvir e vai dar a resposta. Muitos estudiosos, esse sinal foi de 10 minutos, né? 5. Muitos estudiosos acreditam que Paulo realmente foi liberto dessa prisão e depois foi evangelizar mais ao ocidente. Ele saiu da Itália e foi mais para o ocidente. Ele queria ir até a Espanha. E alguns acreditam que isso realmente aconteceu, que essa aqui não foi a última prisão dele, e que depois é que ele foi preso e executado. E Paulo diz assim, que todas essas circunstâncias para ele não são assim tão importantes, o perigo que ele está passando, o risco de morte, porque ele diz, porque se eu permanecer vivo aqui em Cristo, se eu permanecer vivo, eu estou vivendo em Cristo. Só pode dizer isso quem realmente está carregando a cruz. Olha, só pode dizer que eu viver para mim é Cristo, sendo chicoteado, estando acorrentado, sendo preso, sendo desprezado, sendo perseguido, tendo crente trabalhando contra ele, só pode dizer isso aquele que está carregando a cruz com alegria. Sabendo, eu estou sofrendo, mas graças a Deus, porque isso é uma marca do cristianismo. Então, se eu permanecer vivo, carregando a minha cruz, eu estou em Cristo. E se eu morrer, é lucro. Eu deixo de sofrer, vou para o céu, vou encontrar o Senhor Jesus, vou ver face a face, não vou ter mais sofrimento, perseguição, lágrima, tristeza, dor nenhuma. É lucro para mim. Mas, e agora, hein?
Eu quero tanto ir para o céu e ver Jesus Cristo, eu quero tanto, tanto. Maranata, né, que a gente tantas vezes fala, Maranata, vem Senhor Jesus. Quero tanto ir. Mas Paulo dizendo, mas eu sei que vocês precisam de mim ainda. Eu não sei o que fazer. Eu vou ou eu fico? Eu já falei aqui que existe o processo decisório que Deus deixa nas mãos do ser humano. Nós temos que tomar decisões na nossa vida. Às vezes são decisões difíceis. Nós temos que decidir muitas coisas. E para muitas coisas a gente nem consulta a Deus. Deveria. Mas Deus deixa na nossa mão. Escolher um emprego, ir para São Paulo esse fim de semana ou não ir, tirar férias, em que mês do ano eu vou tirar férias. Deus deixa para a gente decidir. Muitas e muitas coisas. O que eu vou comer na hora do almoço? É decisão minha. Mas existem decisões que a gente fica assim, como se estivesse numa encruzilhada, não sabe o que fazer. Tem que entregar para o Senhor. Essa é uma decisão que não competia a Paulo tomar. Ele não falou, eu não sei o que decidir, ele disse, eu não sei o que escolher. Eu não sei o que pensar, porque a decisão cabe a Deus. O que eu faço? Eu fico vivo ou eu morro? Eu vou para o céu ou fico aqui ajudando a igreja? É uma decisão que só cabe a Deus. Entenda isso. A sua vida como servo, como serva, pertence a Deus. É Ele quem decide quando vai terminar e da forma que vai terminar. Confie nele e deixe acontecer. Faça a sua parte. O recado está dado. Eu não quero entrar em detalhes nisso, porque alguém está sentindo o que eu quero dizer. Deixe Deus decidir quando termina a sua vida e seu ministério. É Ele quem tem que decidir. A você compete fazer o que Deus mandou fazer, enquanto você está vivo. Mas eu não sei se eu vou começar essa obra e vou morrer hoje de noite. Isso não é problema seu. Comece, se Deus mandou começar, comece. Faça o melhor, como se você fosse viver mais 50 anos. Faça o melhor. Se você morrer hoje de noite, glória a Deus por isso, você vai para o céu. Se você ficar vivo, você continua no trabalho. Agora, não pode ficar parado, porque não tem certeza do futuro, e não pode tomar uma decisão que pertence só a Deus. Faça a sua parte, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso, que conhece todas as coisas e sabe qual é o caminho que Ele vai dar para você. Então, essa indecisão de Paulo foi resolvida assim, deixa nas mãos de Deus. E 26, finalizando, ele dizendo que, aliás, 25, e tendo essa confiança, eu sei que eu ficarei, e permanecerei com todos vós para vosso progresso e gozo na fé. Isto é, gente, eu tenho essa vontade indecisa, mas acho que eu vou ficar assim, e ficando, eu vou continuar a trabalhar em benefício de vocês. Eu vou continuar a servir a igreja do Senhor. A indecisão não pode imobilizar um crente. Você não sabe o que fazer? Faça. Faça pelo menos o básico, o simples, mas faça, não fique parado. Para que o motivo de vos gloriardes cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Essa expressão complicada quer dizer basicamente o seguinte, que Paulo, sendo solto da prisão e voltando a trabalhar em benefício da igreja, os crentes de Filipos iam se gloriar em Deus. Graças a ti, meu Deus, porque nós clamamos ao Senhor e suplicamos que o Senhor libertasse Paulo para ele estar conosco de novo. E o Senhor fez isso. Olha a alegria do cristão, quando vê uma situação difícil pela frente, ora a Deus e Deus responde. Por que você não tenta isso? Coloque em prática a sua fé. A situação está apertada, difícil no contexto da igreja, coloque a boca no pó, seu joelho no chão, invoque o nome do Senhor e suplique ao Senhor. Você sabe o que vai acontecer? Ou Deus vai ensinar você que não está na hora, Ele dá essa resposta, ou Ele vai dizer que não é essa a resposta que você está pedindo que Ele quer dar, e você vai ficar feliz porque Deus falou com você, ou Deus vai dar a resposta positiva, vai resolver o problema e você vai ficar como? Feliz da vida, vai falar, graças a Deus, você vai se gloriar na situação em Cristo Jesus, como foi que aconteceu, como Paulo disse que ia acontecer com a igreja de Filipos. Vocês viram, irmãos, que as decepções da vida humana, os grandes e graves problemas que envolvem a vida e o ministério do crente, podem se tornar em grande glória para o Senhor e em grande vergonha para o inimigo? Né, irmão?
Depende de quem isso, gente? Só de nós. Apenas de nós. Depende da sua atitude em frente à adversidade, aos problemas e à obra que Deus pôs na sua mão. Depende apenas da sua e da minha atitude. Amém, irmãos? Deus abençoe.